Vai falar ali, mãe? Eu prometo ao série de ensino cultura cumprir fielmente tudo que eu aprendi. Tentei representar caminho coletivo. Associar uma informação. Levanta a mão, professor. A mão. Nossos amigos que identificaram, e eles estão aqui para comemorar as suas muitas histórias. Há muito pela frente, mas sabemos que nossos pequenos não estarão sós. Eles aprenderão muito e farão muitas amizades essas que poderão permanecer durante toda a sua vida.